Dênia, então, eu estava falando quem é Dênia, né? Então eu queria que você falasse Dênia por Dênia. Quem é Dênia? Para a Ai, gente meu Deus. começar. Como eu falo pelos cotovelos. Vamos Um embora. tempo aí. Me dê um tempo para eu poder me policiar melhor. Fala um pouco da tua trajetória no cinema, como começou e como você chegou a ser essa documentarista multipremiada daqui. Ai, meu Deus, só que responsabilidade, minha, não faça isso não. Não é assim, não. Bom, eu assim, sou Dênia Cruz, né? Sou potiguar, comedora de camarão. Olha só. Então, eu sou jornalista de formação, fiz jornalismo na UFRN. Não vou dizer o tempo, porque aí vocês vão ver que eu sou velha. Não quero. Pode ficar pensando qual é a minha idade, mas eu não vou dizer. Então, aí eu sempre quis fazer jornalismo. Meu sonho era fazer jornalismo, então eu fiz o que eu quis. Aí, quando eu comecei a faculdade, aí entrei no. Caí de paraquedas numa produtora de publicidade. E aí foi aí que eu tive acesso ao audiovisual a partir da publicidade, na questão prática, técnica, assim, se aprender a fazer, né? Ô, Rômulo, deixa de ser pentelho. Ó, a Rômulo se pentelhando aí, Cirran. A É Suez. porque eu nasci em Açu, minha família é de Açu, mas eu não tenho como provar isso, viu, seu Rômulo Scaff? Não tenho essa prova, não. Tenho a prova de que eu nasci em Natal, então pronto. Mas eu morro orgulho de dizer que sou de Açu, sim, que é uma terra também de muita história, né? De muitos Uhum. artistas, um orgulho. Então, aí eu caí de paraquedas dessa produtora, e aí eu comecei a trabalhar como assistente de produção, e foi uma escola em todos os sentidos, né? Porque assim, eu não tinha noção do que danado era produção, né? Que fazer VT e essas coisas. E a outra questão é que, na época, a universidade não tinha uma estrutura técnica, sabe? Assim, para a gente ter acesso às coisas que hoje tem. Então, eu Uhum. aprendi na prática e tendo acesso a equipamentos e a publicidade é o primo rico, né? Então, Uhum. isso foi interessante. Só que eu sempre quis fazer jornalismo e ser jornalista, então eu queria fazer jornalismo. Aí fui estagiar na TVU, que foi outra escola maravilhosa. Saí da produtora e fui estagiar sem ganhar R$ 1 para Normal. aprender. E aí eu me encontrei, sabe? Fazer jornalismo público, jornalismo na TVU. E aí pronto, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Calhou que quando eu estava terminando, eu fiz uma matéria para um prêmio Etos, e acabei indo para São Paulo por causa desse prêmio, e acabei ficando em São Paulo. E lá eu não trabalhei com audiovisual, mas eu também tive assim, uma outra escola, né? Essas escolas de vida, né? Eu sempre gostei de cinema, mas eu nunca pensei em trabalhar com cinema. E lá eu tive acesso, gente, é o mundo, São Paulo, né? A tudo que você imaginar, né? Assim, os melhores produções, assim, acesso aos festivais. Eu participei de um grupo de cinéfilos, então, assim, foi por um outro lado, uma outra escola. E aí, resolvi vir morar em Natal, voltar, né, morar em Natal. E quando eu voltei, eu fiz assim, vou ir para academia, vou fazer mestrado, e aí vou pesquisar algo que eu gosto, né, que é o cinema. E foi assim que eu comecei a ter uma relação mais próxima do cinema, mas no âmbito assim acadêmico, né? Uhum. Mas aí, quando foi em 2012, a gente participou de um festival que teve em Baía Formosa e Camaratuba. Não, Sagi, era na fronteira, né? E aí foi quando a gente fez o primeiro trabalho, assim, eu posso dizer, autoral, que foi Maré Alta, um curta de 1 minuto para o Festival de Baía Formosa. E o festival, o FIC, né? Porque até então eu já tinha feito muitas produções, mas como eu falei, na produtora, né? Coisa, publicidade, com jornalismo. E aí essa foi o primeiro Festival, festival. festival que é coordenado por Rômulo, né, que está aí assistindo a gente. Isso, exatamente. E Rômulo foi o culpado realmente por eu voltar a morar em Natal. É porque, assim, para quem não sabe, a gente foi casado. Eu e o Rômulo fomos casados, e aí ele quis vir morar em Natal. E aí pronto, aí a gente veio morar em Natal. E aí pronto, aí eu comecei a me envolver com audiovisual na parte autoral aí, porque o nosso amigo Alexandre Santos, outro parceiraço, deu a ideia da gente fazer uns curtas para concorrer ao Festival de Praia Formosa. A gente começou a fazer. Na verdade, a gente teve várias ideias. Aí acabou que produzimos com a Maré Alta e ganhamos o festival. E fomos para a Polônia. E a ida para a Polônia nos fez querer fazer mais um filme, né? E esse filme pensando o fazer
cinema, esse processo nosso, né, enquanto realizadores, éramos 5 pessoas, e aí a gente foi fazendo um filme nesse processo. Foi bem engraçado, porque a gente combinou assim, de ir gravando o processo também, e gravando tudo que a gente estava vivendo lá. Acabou que deu o documentário O Impreciso Mar que Nos Move, com o recorte mais do que a gente viveu lá na Polônia. E aí, pronto, eu digo que foi o pontapé, né, para a questão da produção. Depois dele, isso foi a produção coletiva, né? Assim, né, eu, o Rômulo, a Fernanda e o Alexandre. E o primeiro filme mesmo sozinha foi Leningrado. E aí foi também uma outra questão assim, provocada pela própria Fernanda, que aí ela me disse, você sabe, você conhece um lugar chamado Leningrado? E eu tinha ido a Leningrado fazendo uma cobertura da prefeitura, que eu fazia a agenda da prefeitura em 2010, quando virou conjunto. E realmente me intrigou aquele lugar com aquele nome, aquele isolamento. Mas aí a minha parceira me provocou e eu voltei a fazer a pesquisa, e quando eu vi, aquilo ali dava um filme, né? Aquela história dava um Uhum. filme. E aí a gente participou do edital, esse Natal 2014. Aí tem toda aquela complexidade, né? Da máquina pública, demora e babá. Acabou que a gente realizou o Leningrado em 2017. E aí a história você já conhece. Uhum. Vamos falar sobre. Apresentação longa, tá vendo que eu faço? Eu demoro. Maravilhosa, maravilhosa. Dênia, mais do que a história da comunidade, né, já que você falou em Leningrado, o filme é uma história de luta, né, por direitos humanos. E isso você traz também em outro filme, né, que é o Casa com Parede. A gente pode até citar os dois, você pode citar os dois na resposta. Esse cinema ativista, né, que a gente precisa tanto disso, né, de você falar de uma comunidade, de um local, e até o micro, falar com as pessoas, e esse micro significar um macro, né? Você pega o macro da comunidade, vai no micro e significa o macro. Isso é muito legal, e eu queria saber como você pensa nas suas narrativas de documentário, como é que funciona na tua cabeça a criação, principalmente desses dois. O Village Bills a gente deixa por último. Tá bom. Então, Leningrado, na verdade, foi um desafio, porque realmente era meu primeiro trabalho, né? Mas quando a gente começou a pesquisa, inclusive o Rômulo fez parte da pesquisa, né? O Rômulo, o Alexandre, no desenvolvimento do projeto, a gente quis fazer um paralelo, estabelecer um paralelo, esse lugar, esse território, com o Leningrado na antiga União Soviética, né? O Leningrado que hoje é São Petersburgo. A gente queria entender qual que poderia ter de encontro, né, com esses territórios, esses lugares com esse mesmo nome, e que relações podiam ter. Então, na pesquisa, eu fui vendo que o movimento, porque o Leningrado ele existe a partir do movimento do MLB, ele é o start, inclusive, do movimento aqui no estado. O MLB começa junto com o Leningrado, é o primeiro assentamento, e aí foi considerado o assentamento, segundo maior assentamento do Brasil, né? Isso dados do próprio movimento, e o maior do Rio Grande do Norte. Então, quando a gente começa a ter acesso a essas informações e vê que esse movimento, ele, além de buscar o direito à moradia, como você colocou, o direito humano, ele também preparava essas pessoas para entender que eles, enquanto cidadãos, eles têm esse direito. E que aquela luta era legítima. E aí, essa questão política e social, aí a gente consegue também olhar para a história do Leningrado na Rússia, que é uma história de circo de guerra, e aí foi aí que eu quis trazer a referência. E o próprio movimento nos disse que eles foram se inspirar na questão ideológica, política, né, social da União Soviética, para dentro do movimento dessa conscientização política dessas pessoas. Porque o que mais me surpreendeu, Sirhan, com os personagens que a gente escolheu, né, colocar no filme, que são remanescentes do assentamento, é que eles são educados politicamente. Tem uma senhora que ela é analfabeta, mas ela não é analfabeta política. Entende? Então, isso foi muito Uhum. importante, inclusive para a construção da narrativa. E aí, quando a gente começou a olhar mais para dentro da história mesmo, e eu decidi, não, eu vou fazer o recorte a partir dos remanescentes, porque quando a gente acessa o Leningrado conjunto, a gente percebe que não tem mais, as pessoas nem sabem a história, nem sabem como é que aquilo ali iniciou. Quem mora hoje lá não tem noção do que quem ocupou passou para chegar a ter aquele conjunto.
conjunto, não bairro. Até hoje, Leningrado não é um bairro. Né? Eles chamam de conjunto. Porque para ser bairro, você tem que ter toda uma estrutura de políticas públicas, né? De acesso à educação, à saúde, e até hoje eles não têm. Então, quando eu decidi fazer isso, a gente construiu, aí no caso já estava com a colaboração de Luara, que é a minha assistente de direção e me auxiliou no roteiro, a gente criar um arco temporal, passando pelos momentos importantes da história do Leningrado, desde a ocupação, e trazendo isso através das falas de quem viveu isso. Né? Porque a história é grande, né? Então, assim, eu tenho que olhar e fazer um recorte. O documentarista, na verdade, ele tem este papel de fazer um recorte, dar o olhar dele. Eu não estou relatando uma história que é minha, eu não estou vivendo aquela história, eu estou pedindo licença para que aquelas pessoas me abram aquela história, e aí eu vou escolher uma forma, né? Então, eu particularmente, para responder essa pergunta, como é que eu penso a minha narrativa? Eu penso muito nisso, assim, de beber no que eles me dão, no que eles me dizem, entende? E eles mesmos que vão me conduzindo. Eu fico muito aberta, eu acho que por aí que o documentário é esse produto orgânico, né? E que muita coisa pode acontecer, inclusive na produção, de dar errado. Eu vou contar o que aconteceu de livros, que deu, assim, eu tive que mudar no meio da produção. Meu Deus! No Leningrado também aconteceu uma bronca séria, assim, porque quem viu o filme sabe que tem um ônibus, né? Tanto que o nome do filme é Leningrado Linha 41, que é a linha que acessa, que dá acesso ao conjunto. Eu, na véspera de gravar, não tinha autorização para gravar dentro do ônibus. Lá saí eu com o meu assistente de produção. Produção, cadê você, produção? Pois é, a produção falhou. Mas eu peguei meu assistente, que era maravilhoso, e ele me auxiliou, e a gente foi a campo batendo na porta, literalmente, das empresas, e eu consegui conversar com Augusto Maranhão diretamente, ele é dono de uma das empresas da cidade de Natal, e ele autorizou. Assim, fui direto. Vestir a camisa de produtora, né? Olha, Fernanda! Maravilhosa, Fernanda. Ô, Fernanda. Ocupada. Bem-vinda. Grado, Fernanda. Tênia, essa questão da moradia, né, tu traz também para o Casa com Parede, não é? Eu vou só fazer um adendo aqui, um parêntese. Gente, o Leningrado Linha 41, ele foi eleito pela Cirne, por votação interna da Cirne, como o melhor filme potiguar de 2018. Foi a primeira votação da Cirne, logo depois da fundação da associação. Então, Leningrado recebeu esse prêmio da Cirne, né, que é um certificado. E a Dênia também, no ano seguinte, ela recebeu outro prêmio. Ela foi produtora de outro documentário, não foi a diretora, mas foi a produtora da Parteira, não é, Dênia? Já a gente chega nele, foi só um parêntese, eu vou voltar. Mas então. É uma honra, né? Porque a gente teve, no primeiro, aí teve Leningrado, no segundo teve a Parteira, meu Deus. Olha a responsabilidade. Críticos, gente, olha, crítico é aquela coisa, né? Os críticos não são chatos, né? Não tem essa coisa, né? Não. Mas a exigência e o conhecimento, então você falar para os pares, às vezes, é muito mais desafiante, né? Do que o espectador leigo. Sem então, dúvida, assim, sem dúvida. É uma honra. Eu falo até, inclusive, por Catarina, viu? Já falo por ela, que foi uma honra também receber pela Parteira. E aí, dona por si só já se explica, né? É maravilhosa, né? É maravilhosa. Voltando, então, a esse tema da ocupação, né? A gente sabe que a situação das ocupações aqui no Brasil, né? Mostra mais do que não somente, né? O abismo social e econômico que cerca a gente, né? Isso em qualquer lugar do país. Parece que por mais que isso nunca tenha deixado de existir, né? Saiu da toca muita coisa que deixa visível. Saiu da toca recentemente, eu digo, principalmente nos últimos 4 anos, né? Que deixa visível de uma maneira bem cruel o modo como a população pobre, negra e indígena vem sendo tratada no nosso país, né? Então, eu queria saber, Dênia, porque tu deixa isso muito forte nos teus filmes, né? Essa questão da população mais carente ter voz e ser o contrário de analfabeta, né? O analfabetismo funcional aí não existe. Existe muita gente muito mais privilegiada que tem um analfabetismo funcional crônico e esse pessoal tem um conhecimento político muito forte, né? Isso tu traz nos teus filmes, né? Fala um pouco sobre isso.
A verdade, eu acho que eu que aprendi muito mais que eles, entende? Porque é Uhum, isso, é um aprendizado constante. Eu aprendi o que que era uma ocupação, o que que era um movimento, e aí essa proximidade com o movimento é que, na verdade, surgiu Casa com Parede, porque realmente a gente fez o projeto, a questão do Leningrado, foi toda uma coisa planejada, levou até 2 anos por causa da questão do edital, e Casa com Parede não. Casa com Parede, na verdade, foi um pedido do movimento para fazer um registro da remoção, né, do 8 de março. 8 de março, o assentamento que, inclusive, a gente usa como referência, como ilustração realmente do que é um assentamento em Leningrado. E aí acontece uma tragédia em 2017, em outubro de 2017. O assentamento pega fogo. Mais da metade do assentamento pega fogo, né? uhum. Felizmente, não há vítimas humanas, E mas, você assim, a começa o filme com isso, né? Isso é pesado, né? isso. Porque Uhum, eu acho que realmente precisava trazer isso. Eu fiquei muito uhum, abalada na época, assim, porque a gente acaba construindo uma relação, né? E eu estava até fazendo um outro projeto, eu estava no interior, eu recebi uma mensagem de Natália Bonavides dizendo, Dena, está acontecendo um incêndio no Leningrado. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como assim? E as pessoas, né? Como uhum. estão? E aí tentei entrar em contato, saber notícias e tudo. Aí realmente era no 8 de março, as pessoas falando que era Leningrado. Mas a questão do já difícil, né? Da já difícil situação de viver no assentamento e, de repente, antes deles serem removidos, acontece isso. Então, ficou essa missão, né, de colaborar de alguma forma. E a gente tentou ajudar. E aí o movimento, por ter essa relação próxima comigo, me pediu para fazer esse registro. Eu, tá, beleza, vamos lá, mas como é que eu vou fazer, né? Eu não tinha equipamento, eu não tinha recurso, aí eu recorri aos amigos. Fui falar com o professor Sei. Ricardo Amaral, que ele tinha ele é professor de geologia e ele tem um núcleo de registro lá dentro da geologia. Aí ele pegou o equipamento que ele tinha, a gente convidou os amigos mesmo, foi tudo na brodagem. Aí entrou o João Augusto, o Arthur Cortez, aí o Arthur já trouxe o Pedro, e a gente foi lá, chegou lá, vamos ver o que é isso. Quando a gente chega lá, a gente vê que dá muito mais que um registro. A gente percebe que ali tinha muito mais histórias. Só que assim, foi aquela coisa do factual, do agora, sabe? Foi mais. Eu acho que a jornalista falou muito ali na hora de ter essa percepção, sabe, do que estava acontecendo e não perder a Uhum. oportunidade. E aí eu fiz, gente, vamos gravar isso, a gente vai dar um documentário, vamos fazer, vocês topam? Topamos. E pronto, a gente fez assim, sem recurso nenhum, somente com o nosso investimento enquanto pessoas, enquanto equipamentos, e aí foi isso. Eu fui, a partir das indicações do Wellington, que era o coordenador do movimento na época, que pessoas a gente poderia falar. E aí volta novamente aquela presença forte do feminino, das Uhum. mulheres. Porque é muito isso, sabe? Como está no Leningrado, no Casa com Parede também. E no Vila de E Birros também. a Vila do Rio Eu também, senti. com certeza. Chegaremos E lá. tem os outros projetos que estão aí engatilhados que também tem, viu? O próprio Aham. Leningrado me deu um projeto que eu estou aqui com o maior carinho desenvolvendo, que é a história da Valdete Guerra. O sobrenome Guerra vai existir, gente. Estamos em Que desenvolvimento bacana. de roteiro para um longa. É meu desafio, meu primeiro longa. Meu Deus. E aí eu acho que eu fecho a tríade da direito à moradia com essa mulher tão potente, tão forte, que assim eu gostaria muito de ter conhecido pessoalmente, mas eu estou conhecendo a Valdete através das outras pessoas. Mas aí, concluindo, Casa com Parede nasce assim, a gente fazendo esse registro. Inclusive, o próprio nome, o nome é dado a partir da conversa com uma das personagens, quando ela me diz o que, que a filha dela, com 8 aninhos, pedia de presente. E aí me foi muito rico quando eu ouvi isso, essa fala delas, cara, é esse o nome do filme, é esse o filme. E foi aí que a gente decidiu, inclusive eu e a Luara, né? A Luara também colaborou Uhum. com esse roteiro. Vamos olhar para como se a gente estivesse nos olhos da Brenda, uma criança que nunca tinha morado num lugar que não fosse um assentamento. E por Uhum. isso que eu escolhi fazer com que ela nos apresente meu filme. E como você falou, eu abro trazendo essa tragédia, para que as pessoas sejam chamadas à atenção, porque esquece, sabe? Não foi com elas, assim, no momento que acontece, o jornalismo chega lá, fala, ai, que, né, Uhum. ajudam, inclusive, mas Sim. depois. Eles Depois. passaram de outubro até março, Sirhan, ainda no que restou no assentamento, oi,
ou na casa de parentes, ou no alojamento que a prefeitura cedeu, que foi uma escola lá no satélite. Então, assim, imagina, se ele já viveu na precariedade, imagina depois do incêndio. E não houve celeridade, entendeu? Para resolver. Uhum. Então, assim, há todo um. Eu vou usar essa palavra, é forte, mas eu vou usar. Descaso. É uma Descaso ausência do total do poder público, né? poder público, exatamente. Ainda mais diante Exatamente. de uma pandemia, né? Que Ou, foi gravado durante, antes. Como é que foi, Dênia? Por falar não, nisso. esse aí, Casa com Parede, foi gravado em 2018. Foi gravado bem antes, sim. Foi quando aconteceu a remoção. E aí, como eu falei, a gente não tinha recurso, a gente fez na Uhum. brodagem. Aí eu fiquei com esse material na mão, eu fiz, e agora? Cadê que eu não tinha cara de pau de pedir aos meninos, vamos montar isso sem dinheiro? Vocês vão trabalhar de graça de novo? Juro, confesso, eu fiquei com vergonha, assim, eu acho uma falta, né, aí fiquei ali esperando, fiz o que eu faço, o que eu faço. Eu tinha um prêmio de Leningrado, que eu ganhei no São Miguel do Gostoso para pós-produção, mas era para finalização, eu precisava montar. E aí surgiu uma edital da prefeitura de novo. Aí tinha uma categoria de pós-produção. Aí eu fiz, eita, é agora. Aí eu pedi a João, que foi o nosso cinegrafista, João, faz um teaser disso, faz uma demo disso aí, vamos submeter. Aí a gente foi contemplado, olha aí, de novo a prefeitura entrou fazendo assim uma parte, né? Fazendo uma parte. Aí a gente pegou esse recurso, finalizou, e aí ele foi lançado em 2020. Uhum. Eu finalizei em Ano 2019, passado. né? E ele foi lançado no Cine Verão de 2020. E saiu Antes ganhando da prêmio, né? pandemia. Ganhou o Curta Caicó, né? Foi. Ele ganhou o Cine Verão, inclusive. Eu fiquei super feliz, porque foi o primeiro festival, era a estreia dele, inclusive, o lançamento do filme. E a gente ganhou 2 prêmios, o de júri e o de roteiro. E assim, bem feliz, é roteiro para um documentário, né? É. É raro, né? Mas merecido. Claro, Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que E a foi gente merecido. começou com o pé direito, mas aí a gente começou nesse ano de pandemia, né? E acabou que depois os festivais foram ficando online. Mas assim, eu estou bem feliz com a carreira de Casa com Parede. A gente está entrando no segundo ano, né? E já Uhum. percorremos 20 mostras e festivais. 20 já. Caramba. E olha que a gente Massa, nem Dani, é saiu só do país, orgulho. né? Que eu não botei nada assim, eu não tinha tradução do filme, ainda João tá fazendo. A gente Uhum. nem submeteu a nada fora do país, é só aqui dentro e é o pouco que eu consegui, porque é aquela coisa, assim, é um gargalo também, né? A gente poder distribuir, a gente poder escrever, é uma Sim. loucura, né? E é o tipo de filme que a gente está precisando assistir, né? Isso é muito potente no que tu faz, né? Aí só para pegar esse gancho, então, e a gente depois passar por Vila de Pilros, você dirigiu o Leningrado, Linha 41, dirigiu Casa com Parede, e aí você também produziu a Parteira, né? Só que a Parteira, ele é bem diferente de como você faz documentário, né? É aquilo que eu estava falando. Eu vejo você fazendo um documentário, você pega toda uma situação e vai nas pessoas. A Parteira parte de uma pessoa só, né? Para trazer uma situação, de repente, maior do que o próprio filme, né? Então, como foi para você dirigir, não, desculpa, produzir um filme que é bem diferente dos que você faz? Então, na verdade, eu entrei na parteira na pós-produção, Hum, porque eu faço a produção executiva, né? Mas uhum, Catarina, que é a diretora, ela era produtora executiva também do uhum, filme, tá? Porque, na verdade, Donana é uma questão bem particular de vivência da Catarina. Bem diferente do que eu faço, porque assim, eu não vivo essas situações. São sim. histórias que me atravessam, que chegam até mim e que me atravessam. Mas eu não fiz ainda, mas eu tenho uma história que eu quero fazer, que parte de mim, certo? Que tem até a ver com o que você falou aí, um dos temas que você falou aí. Depois eu Tá mas bom. a parteira parte dessa vivência da Catarina. A Catarina teve a sua segunda filha, ela queria ter a filha de parto normal com parteira. Ela foi atrás, indicaram, ela foi atrás da Donana. E quando ela conheceu a Donana, ela falou: Meu Deus, é uma figura. Ela dá um filme. E aí, a Catarina, como produtora, é casada com o Júlio, que é um realizador também, fotógrafo, ele falou: eles dois, dá, vamos lá. E ela começou a desenvolver o projeto, a pesquisar e tudo mais, e pela própria vivência dela, porque
Dona Ana fez o parto da segunda filha de Catarina. Então, ela queria trazer essa história dessa mulher e dessa experiência, né, da partelagem, da questão do parto humanizado. Ela teve a menina em casa, então ela queria trazer essa questão. E Dona Ana, ela é multifacetada, né? E ela é muito mais do que só uma parteira, né? É ver que ela tem... Ela é mãe de santo, ela tem um conhecimento humano. Eu digo que Dona Ana é uma mestra. Eu falo assim para ela, minha mestra. Ela, esse mestrado está me dando trabalho, ela disse. É uma figura mesmo. É É uma maravilhoso o filme, figura. né? E aí, assim, eu acompanhava toda a história, que eu sou amiga, né, próxima. E Catarina era minha produtora de um outro projeto meu, que é o Onde Está o Cinema Brasileiro, que é uma série documental. Então, eu acompanhava de perto tudo isso, mas eu não estava na produção, porque ela que fazia a produção. Só que quando ela gravou, ela passou num concurso. E ela teve que se mudar para Brasília. E ela estava começando a montar, ela ia começar, na verdade, a montagem. Aí ela falou, pá, cara, eu vou montar, eu vou fazer a produção executiva, estou fora, aí eu vou endoidar, né? Aí foi quando ela me convidou. Na verdade, ela e o pai dela, né, o Assis, que é o produtor, o dono da produtora, me convidaram para assumir o filme. E na fase mais complexa, né, de um documentário, que é o quê? A Após. montagem. Montagem após, é. Aí eu entrei no processo da parteira aí na montagem. Não participei nem da produção em campo, da gravação. E assim, eu não tenho a participação na narrativa diretamente, porque isso ficou realmente por conta de Catarina. O que Sim, eu realmente trabalhei foi como produtora mesmo. Mas sim, uma honra, né? Porque na pós. esse super bonito, super potente, tanto que Donana, ela é uma mestre pra gente mesmo. Eu tenho muita proximidade com Donana, muita mesmo. Assim, Maravilha. Catarina foi embora, foi para Brasília, mora em Brasília, né? Uhum. Aí eu tive essa questão burocrática, né, do processo, aí eu me aproximei muito de Donana. Falo com ela sempre, essa semana falei com ela, e ela é uma guia, ela é uma mestre Coisa mesmo. boa. Sem dúvida, sem dúvida. É mais do que muita gente que tem o título de mestrado, né? Bom, então a gente vai falar um pouco do Vila de Birros, que foi o seu último filme lançado. E eu assisti hoje, eu gostei muito. E aí eu tenho alguns comentários para fazer e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Porque depois que eu assisti, eu fiquei pensando sobre o filme, né? Eu achei ele o teu filme mais sensível. Eu não sei se o mais pessoal. E por que isso, né? Ao mesmo Ai, eu tempo, acho que eu sei de responder. ó, ao mesmo tempo que tu não perde a visão ativista, né, que é necessária, né, só que essa visão tá mais no micro, né, vem dos personagens e não da situação. Né, o poder vem a partir das falas do que aquelas mulheres e o seu João também está falando. E ainda tem um jogo de contrastes que tu faz, Dênia, de uma consciência imagética, né? Tu trabalha muito bem as imagens desse filme, que é muito forte, é cheio de simbolismo, né? Metáforas visuais, tipo a natureza fechada no início com o drone, né? E de repente corta para o concreto, os birros e de repente o arame farpado, né? Isso é muito forte, é muito bonito no teu documentário. Me diz como tu pensou isso, qual é a tua ligação com a Vila de Ponta Negra, que o título é maravilhoso, a Vila de Ai, pois é, Birros. né? Vila de Birros. Vila de Birros já É. existe há algum tempo. Ah, mas eu só dizer uma coisa. Antes de Vila de Birros, ele não é o meu. Quer dizer, ele é meu último filme que eu lancei agora, né? Mas acabei que eu acabei fazendo dois filmes praticamente simultaneamente. Hum, Tem o Ano que a Terra Tirou Férias. esse eu não vi. Esse você não viu, né? A gente Não, lançou até antes. eu Porque não vi. isso foi uma reflexão sobre a pandemia. Eu e Sandra Mara, acho que você conhece Sandra Mara, De que é nome, Dênia. professora lá da UFRN, foi professora junto comigo da especialização de produção. E a Uhum. gente nada, eu sou nadadora em Ponta Negra. Hum. Olha aí, já Olha aí, começou, né? A relação com a vila já já, com começou. certeza. Então, a gente acabou virando nadador. Assim, eu nado realmente como atividade física há 10 anos. E eu comecei a nadar em Ponta Negra no último dia do ano de 2019, provocação do meu professor, meu amigo. Mas assim, você quando faz isso, você é mordido pelo bichinho, sabe? E você não para mais. Eu Não tô para. precisando. E esse vício foi muito bem-vindo, foi assim uma bênção, porque foi a minha terapia durante 2020, rapaz.
E aí um dia, a gente nadando, eu olhei para Sandra e falei, Sandra, vamos fazer um filme sobre a pandemia? Ela, bora. Sabe como? Diga aí. Olhando para o que está no nosso entorno, né? Todas essas questões do que a gente escuta no noticiário, do que a gente escuta das pessoas. E aí a gente idealizou o ano que a Terra tirou férias, Uhum. porque a Terra tirou férias, porque ela cansou do ser humano, né? Uhum. É fazendo uma brincadeira. E aí é um filme de montagem, a gente não produziu em campo, a gente monta, é um filme de montagem, Então, de colagem de noticiários e de depoimentos que amigos nossos mandaram sobre os seus isolamentos. uhum. E onde a gente E aí, pode ver para... esse? Oi? E onde a gente pode assistir ele? Então, ele teve disponível aí, ele agora está fechado também. Como Tá eu vou fechado. fechar a Vila de Bigos amanhã, tá, gente? Só pode ser para poder fazer ele correr em festival. A gente fez um. Ele ficou uma semana online, porque ele também foi contemplado na Audi Blanc para finalização, mas eu te mando o link para você olhar e ver o que você me Tá diz, bem. tá? Obrigado. Aí foi paralelo à Vila de Bio, porque eu estava em produção, né? Vila de Bio, na verdade, tem 2 anos que eu estou em projeto, em desenvolvimento. Eu e Ana Paula, a minha parceira de desenho de projetos. E aí a gente tentou colocar a Vila de Bios em vários editais e várias coisas, aí acabou que ganhamos o Audi Blanc e a gente pôde realizar. Mas Vila de Bios nasceu tem mais ou menos uns 5 anos, que a Maria Maré, Renata, né, que ela é coordenadora da Associação das Rendeiras, me provocou. A gente se conheceu nas atividades de audiovisual e ela chegou para mim, vamos fazer um filme sobre a rendeira, a avó Maria, a rendeira mais tradicional, a renda de birro é muito bonita. Aí eu comecei realmente a conhecer, fui lá na vila, conheci. Aí a vila começou a me chamar. A vila começou a me chamar. Começou por aí. Depois, aí eu quase vou morar na vila. Assim, a gente tinha visto uma casa para morar lá e quase que eu Uhum. moro na vila. Aí acabou que não deu certo. Aí depois, com o tempo, aí eu comecei a namorar um rapaz que mora lá na vila. Aí eu vivia a vila. Porque eu morava praticamente na vila. Ficava lá. Uhum. Estava lá. E aí eu me apaixonei pela vila. E aí tinha essa história da vida de birros, né? Porque quando a Renata me apresentou a avó Maria e toda a questão das rendeiras, eu já dei esse título. Eu Uhum. dei, e veio Vila de Birros. E aí, Uhum. cada vez que eu sabia um pouco mais da história, né, de que a vila nasceu a partir dos pescadores e das rendeiras, e isso ficou muito em mim. Eu fiz, o meu recorte vai ser isso, vai ser isso. E a Vó Maria, ela sempre foi a personagem, na verdade, ela era a personagem principal. A minha ideia primeira, aí eu vou falar como houve a mudança. A minha ideia era que Vó Maria fosse a condutora do filme. Hum. Como foi Brenda em Casa com Parede. Era uma Sim, ideia sim. parecida, sabe? E a Vó Maria, assim como Dona Ana, meu amigo, tem história, viu? É uma figura também. É porque, infelizmente, eu não tive como desenvolver, porque houve uma mudança, assim. Primeiro, a gente foi fazer um filme em meio à pandemia. Elas são idosas, tem toda uma Uhum. questão de cuidado que a gente teve, né? Inclusive, assim, eu tenho vou dizer, uma prática minha. Eu gosto de criar workshops com a minha equipe, para que eles entendam um pouco do que está passando na minha cabeça, do que eu estou pensando. Então, assim, a gente fez isso no Leningrado, a gente fez isso no Onde Está o Cinema Brasileiro, e eu fiz isso também na Vila de Bios. Casa com Parede não foi possível, porque eu já relatei aqui, ele veio assim, vamos lá, grava. Não deu tempo, Uhum. né? Não deu tempo. A equipe foi grande do Bilros, do Vila de Bilros? Foi. Foi mais ou menos, éramos... Peraí, deixa eu contar. Não contei, não. Em campo mesmo, era eu, Igor, Júlio, Marina. É que, em minha percepção, a equipe foi bem pequena, né? Eu Em acho que. campo mesmo, 6 pessoas, assim, tipo, porque ficava, tipo, a Tereza ela ficava oscilando, porque era assistente de produção executiva, aí Uhum. o Tobias, que ele acumulou função, ele é produtor executivo, mas aí ele também ajudava na direção de produção, então tinha hora que ele estava no campo, mas tinha hora que ele não estava, assim, direto mesmo, assim, gravando, éramos 6, éramos É, 6. a equipe é pequena mesmo. Podia até Uhum. ser menor, né? Porque eu escolhi fazer 2 câmeras. Aham. Eu tenho 2 câmeras Tem ali. Tem a câmera possibilidade, né? por causa da questão dos birros. Então, Aham. tinha essa câmera móvel para poder pegar esses detalhes, né? Na verdade, não só dos birros, mas o seu João, olha que interessante, né? Todos eles precisam das mãos para os seus ofícios. Os pescadores e as rendeiras.
é um ofício de cuidado mesmo, de tecelagem, né? Assim, de você fazer com o que você tem na mão, a sua Isso, sobrevivência. isso é muito forte no filme, porque, deixa eu tentar lembrar, é a Lenide, né? Ela não tira os olhos dos Bilros, né? Durante o filme inteiro, ela fala e tá ali fazendo a renda, né? E ao mesmo tempo ela coloca questionamentos muito, muito fortes, né? Durante o filme. Ah, tem um que ela fala, todo mundo era feliz e vivia bem. Hoje ninguém vive bem, né? E isso é tão forte, né? E mais perto do final, teve um que me marcou muito. Ela falou: a gente está cercado, né? E aí corta para, já vai para o pescador quando ela fala isso e corta para peixe se debatendo, né? O pescado se debatendo, né? Então isso vai criando uma rima visual, né? Muito poderosa, visual junto da fala dela, né? E como é que tu pensa isso na montagem? Isso já é pensado antes, esse tipo de coisa, ou tu vai montando e vai. É você mesmo que monta? Fala pra gente. Eu não monto, eu não sei montar, né? Uhum, Meus montadores, assim, eu digo que eu tenho uma sorte. Primeiro começou com Fernanda, né? Que a uhum. minha, Vai falando, fala o nome de todos, que todos merecem. né, Fernanda foi a montadora de Leningrado, Uhum. né? Eu quero Fernanda para montar sobrenome Gá. Ouviu, Fernanda? Se você ainda estiver aí, eu quero. Deu seus pulos. Mas o problema de Fernanda é o seguinte, é porque ela está em Além-Mar. Ela mora em Portugal. Uhum. Mas a gente conseguiu fazer 2 filmes assim, tá? Que foi o Impreciso Máquina nos Move e Uhum. Leningrado. Mas aí ela disse, não quer mais, não. O que que eu faço com essa mulher, pelo amor de Deus? Ô, Aí eu tive Fernanda. que, né, encontrar outros parceiros. Então, Casa com Parede foi o próprio João que fez a fotografia, ele montou. E Onde Está o Cinema Brasileiro é o Jean, que é outro parceiraço. E Vila de Birros, na verdade, foi um cara que eu conheci tem meses, assim, o Vinícius. Mas pense numa sinergia, pense num danado, É bom mesmo, pense viu? numa parceria que deu certo. Muito É, bom, cara ele é é bom, muito esse bom. cara é bom, cara é bom, cara é bom. Porque Vinícius tem uma peculiaridade, ele é muito envolvido em movimento social, sabe? Ele é articulado politicamente, ele é um militante. Uhum. Então, assim, tem toda uma questão. O pai dele é artista, o pai dele é um poeta bem conhecido daqui, o Uhum. Nando Soares. Então, eu acho que o cara nasceu no meio das coisas lá, né? E já se envolveu assim. E aí foi assim, ele foi trazido pelo Igor, que é o nosso diretor de fotografia, me ajudou muito na pesquisa também. Igor vive na vila, ele praticamente nasceu na vila. É verdade, quando eu construí a equipe, eu procurei deixar a equipe com pessoas que tivessem a vivência da vida, porque eu queria que as pessoas tivessem o Massa. sentimento que eu tenho, sabe? Uhum. De carinho, de afeto por esse território. E aí Uhum. eu compus a minha equipe, não só por uma questão técnica, mas as pessoas praticamente ou moram ou já moraram na vila. E aí o Igor, ele ia também montar. Só que aí ele pegou um trabalho e ele coincidiu com a cronograma e a gente tinha data para entregar por causa do edital. Aí ele falou, Dani, eu vou passar a bola pro Vinícius. Aí eu fiz, eita, vou trabalhar com alguém que eu não conheço, né? Eita, Mas, meu amigo, mas deu certo. Deu deu certo, deu certinho, deu certo. certinho. Isso. Coisas que aí foram sugestões do Vinícius, porque a gente sabe muito bem que a montagem tem que ser um casamento, cara, da direção com o Com montador. certeza, com E certeza. Tem esse até. casamento deu certo, viu? Foi assim. O que que eu faço? Eu pego meu material, eu decupo meus personagens e eu construo uma escaleta. Eu gosto de trabalhar assim, com escaleta. Uhum. Eu construo mesmo. Eu boto um papel, assim, eu boto um. E eu saio com uns post-itzinhos, sabe? Construo uma linha narrativa, temporal e narrativa mesmo, definindo aonde eu vou querer. Ah, exatamente isso, meu filho. Faço Escaleta aqui exatamente. atrás. Faço do mesmo jeito a escaleta desse jeito. Eu fiz a escaleta assim, tirei foto e mandei para Vinícius. Vinícius, é assim, viu? Que você tem que fazer. Te vira. Te vira agora. Tem Te uma coisa vira muito como faz legal. o timeline aí do projeto desse jeito. E vamos lá. Aí eu decupo as falas do que eu quero, os Uhum. personagens, e aí ele me dá o primeiro corte. E aí a gente vai dessecando. E eu vou. Aí houve muita troca.
Inclusive, Vinícius me deu uma corta com as corte de montador, que eu fiz, caraca, eu vou fazer isso. Tinha mais personagens na história. Tinha um casal, e a gente tirou o casal porque aí foi uma percepção bem sensível dele, e aí quando eu olhei, realmente ele tinha razão. Esse casal dava uma história à parte. Na Olha, verdade, dá uma história à parte. E vai se tornar uma história à e vai parte, se viu? tornar. Temos filmes aí vindo. E Que assim, bacana. tinha muito da questão do que era a vila, só que para trazer essa definição que eu dei, aí fui eu que dei com outro roteirista, que eu queria que a história transitasse entre os pescadores e as rendeiras, esses três personagens que a gente colocou, eles realmente traziam isso. Eram eles que traziam isso. Mais. Entendeu? Tava realmente ali todo uma relação afetiva e social, sabe? E política mesmo, do que eu queria trazer, como você bem colocou, esse trocadilho que a gente faz do concreto com o mato, da pesca, né, com a renda. A E própria aí tem sinopse outra eu faço coisa. isso. Eu digo que são linhas que se entrelaçam, que Uhum. constrói as redes e que constrói as rendas, e é isso mesmo, e essas histórias entrelaçadas entre essas pessoas que formaram este lugar. Essa questão de entrelaçar, né, tem tudo a ver com renda, né? Então, isso é maravilhoso, essa rima. E ainda casa com outra coisa que você falou, Daniel. Você falou que queria uma equipe que tivesse consciente da vila, né? Estivesse na vila, ou que fosse da vila, né, de Ponta Negra. E aí o seu João, né, o pescador, tem uma coisa que ele fala que rima também. Eu decorei vários trechinhos de fala que tem muita gente de fora, né, que não é mais como antigamente, alguma coisa assim, né, e pouca gente daqui, ele fala, eu acho que é isso. E Exato. aí volta para a montagem, aí corta para o drone que mostra a cidade invadindo a mata, né, e você mostra só os prédios Verticalizando, quebrando verticalizando. que não era para existir aqueles prédios dentro da vila e existem. Isso é maravilhoso. Essa imagem, eu falei que é o teu filme mais sensível, mas é porque tu trabalhou muito bem com as imagens dele, sabe? É uma coisa para mim que foi fantástico ver isso no Vila de Birros. Eu gosto muito do Leningrado, já te falei isso, eu já gosto muito do Casa com Parede, mas o Vila de Birros mexeu muito de uma forma bem diferente comigo e não perdeu a tua essência, né? Isso é muito, foi muito bacana de ver, né? E você termina com o Morro do Careca, né, atual, aos créditos passando, e depois dos créditos você mostra imagens da Ponta Negra antiga, né, ali, aquela Então isso mesma foi da região. Vinícius, tá? Isso aí foi da Dênia. Eu falei assim, Vini, a gente tem que Uhum, colocar imagens para que as pessoas percebam como era a vila antiga. Aí a gente uhum. catou, assim, teve uma. Inclusive, Rômulo ajudou a gente aí com bastante foto, essas fotos antigas. E aí eu fiz, vamos ter que costurar, essas fotos vão ter que entrar em alguns momentos. E a gente coloca realmente nas falas de algumas das personagens. Só que aí ele deu a ideia. E por que quando a gente terminar, por que a gente não mostra tudo? As pessoas vão pensar que o filme vai ter acabado e a gente coloca. Aí eu, eita, gostei. Vamos lá, vamos ver se funciona. E aí eu estou bem feliz, né? Bem Ficou, feliz, foi eu bem gostei feliz, ficou também. muito Fiquei bem legal. feliz. E aí essa surpresa de que, olha como era essa vila, né? Essa Uhum. vila que a Lenide fala, da casinha de palha, amarradinha, arrochadinha de palha. Eu acho É tão muito bonitinho quando bacana. ela diz isso. E aí a gente Aham. vivia todo mundo feliz. Hoje é que a gente não vive feliz, ela tá certa, infelizmente ela tá certa. Hoje Porque a ninguém gente vive vive bem, né? cercados Ela fala. hoje, né? Presos dentro das próprias casas que são construídas, tem que botar grade, né? A vila está cercada porque a barreira cercou a vila e tirou o direito deles terem a agricultura deles, inclusive. Não está isso no Hum, filme, mas o que a gente percebeu na pesquisa é que a vila era uma vila de. Não, na verdade, não existia esse nome, vila, certo? Era Ponta Negra. uhum, Esse nome dado vila é uma questão, inclusive, pejorativa que foi dada na especulação imobiliária. Quando se construiu o conjunto Ponta Negra, aí se deu. Ponta Negra é aquilo. O que está lá no pé do morro é vila, porque eram pescadores. Ah, vila de pescadores. Mas antes era Ponta hum. Negra. Eles é que eram realmente os verdadeiros donos. Aí passa pelo que você estava falando, que se faz hoje com os índios. Quem são os verdadeiros brasileiros?
né? Os verdadeiros nativos brasileiros, ó, segunda-feira, dia do índio, os verdadeiros brasileiros eram os índios. Eles estavam aqui, viu? Antes de que chegasse qualquer pessoa. E o que Muita gente de fora e pouca gente daqui, como disse seu João. Exatamente, muita gente de fora e pouca gente daqui. É Seu exatamente o que o João. senhor fala. Isso, a vila de Ponta Negra é um recorte pequenininho do que aconteceu com o Brasil. Uhum. Quantas vilas não existem pelo Brasil afora? Assim como muitos Leningrados, né? Infelizmente. Sem dúvida, é Aí, verdade. aí eu fico muito feliz de ter a oportunidade que essas histórias chegam até mim. Seu João é um fofo, eu tenho um carinho especialíssimo por seu João, porque o seu João é o vendedor de coco dos nadadores, é ele que cuida da gente. Que bacana. Então tem uma relação bem próxima, né, Denis? Isso é muito Ele é o bom, que né? tem uma relação mais próxima de todos os personagens é com ele. Porque a Lenida, ela entrou justamente porque eu nem contei o restante da história, né, da avó Maria. Por que que a avó Maria não virou a protagonista? Porque, assim, na véspera, literalmente, na véspera de gravar, Uhum. a família veio e disse assim, não, a gente não vai permitir por causa da pandemia, e a gente está com receio, e aí só depois da vacina. Aí eu, caraca, e agora? E agora? É. Na véspera isso aconteceu. Caramba. Eu E aí, quase o não que você fez? durmo. Eu quase não durmo. Aí, Tobias ficou, e aí, agora? O que que a gente faz? Eu, Tobias é mantém uma a figura. gravação. Mantém a gravação, mantém a gravação. A gente ia gravar de manhã com o casal que não apareceu no filme. À Uhum. tarde com ela, eu fiz, mantém a gravação de manhã e vamos trazer o que tinha de gravação da segunda. Aí a produtora pensa, né? Tem que pensar rápido. É. Aí eu fiz a produção, eu fiz, vamos trazer a gravação que era da segunda para o domingo para a gente não perder. E a gente dá folga na segunda e eu vou pensar. Já E eu muda vou toda a ordem do dia, né? Já vai. já Mexe mudou a ordem do dia, mudou o cronograma, o plano de muda filmagem. tudo. A única Uhum. coisa que se manteve foi a ordem do dia da manhã, Uhum. porque já estava que não houve alteração. E aí eu passei, né? Era gravando e pensando, gente. O que que eu vou fazer? Eu não posso perder a Ave Maria. Gente, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí eu precisava de uma outra rendeira, e aí acionei o Igor, como ele conhecia mais, aí o Igor foi pensando. Aí ele foi me trouxe nomes de outras pessoas, e aí da segunda-feira foi isso. A gente foi atrás de conversar, conversamos com algumas rendeiras e chegou na Lenide, a gente viu a potência da Lenide, deu uma Uhum. figura. Ela é Aí incrível, ela é incrível. topou gravar, e aí beleza, e eu ainda tinha aqui fazer um jeito de Vó Maria aparecer. E aí eu fui lá e cheguei e fiz a proposta. Eu fiz, beleza, eu sei, eu entendo, compreendo que vocês estão com receio, mas vamos fazer o seguinte, eu não estava vindo todas as tardes conversar com Vó Maria aqui, porque realmente eu fazia isso. Eu Uhum. ia todas as tardes conversar com ela ficar do lado de fora, botar a almofadinha dela na porta, ali na calçadinha, ela mora do lado da igreja, e ela ficava lá rendando. Aí eu fiz isso, eu fiz, cara, vou gravar isso e vou ter que assumir as falhas que vão ocorrer, né? Porque é muito barulho, né? Assim, Sim. monos e tudo. Vou assumir, mas eu vou fazer assim. Aí negociei e aí a Vó Maria chega a brilhar os olhinhos. E quando eu disse, vó, vou gravar assim, tudo bem, a senhora aceita lá? Sim. Aí meu que ela, eu acho que ela também, ela queria tanto, né? Que ela foi aí, meu que, ó, família, tá bom, né? Aí eles estão É uma arrumando uma figura. maneira de me Maravilha. proteger, né? E a gente e Aham. a gente realmente teve o maior cuidado com todos eles, inclusive com o seu João, porque embora o seu João não é um idoso da idade delas, mas tem uma questão com a família, todo mundo. A gente teve todo o cuidado dos protocolos de segurança, mas a gente entendeu, a gente compreendeu, e foi assim que eu consegui ter a avó Maria, mas aí ela deixou de ser a protagonista, só, né? Assim, a E guia. dividiu com a Lenide e o João. Mas assim, eu acho que assim, eu agradeço ao universo também, sabe, Sirhan? Não fico com raiva, não. Eu acho que, Então, tá sei maravilhoso do jeito lá, que tá, deu viu? certo, deu tão certo, né? Deu. Talvez, sei lá, a Vó Maria dá um filme à parte também, assim como o casal. Se eu quiser um dia fazer só com ela, também rola, sabe? Porque tem muita história que ela contou. E imagina, você sabe, né? Você faz filme, mas você sabe que tudo fica muita coisa de fora. Fica. Muitas curiosidades, assim, que a Sem gente queria até dúvida. brincar, mas aí eu queria deixar o filme. O Vinícius até sugeriu, o filme pode ficar maior. Eu, não, Vinícius, mas eu quero um curta, no máximo 20 minutos. Vamos. É tanto que ele me deu, os cortes eram maiores. E eu que Uhum. passei a faca. Foi cortando, né? Fui cortando, Bom, dizendo, não, eu quero tire isso, tire isso, tire isso, tire isso.
E aí eu Dênia, queria essa relação do drone apresentando a vida de uma forma, né, dialogando assim, aí ele fez aquela proposta, a cena que eu mais gosto, sabe qual é? Gosto. diga, diga, É diga. aquela menininha correndo no beco. Ai, fofíssima. Maravilha, Dênia. A gente tem uma proposta no Acirne Conversa, né, de os diálogos de nossas conversas irem no máximo 30 minutos. A gente já está há quase uma hora e está Ai, maravilhosa a meu Deus. conversa. Tá maravilhoso, por mim eu não paro, não. Eu vou ver os comentários aqui do pessoal. Eu também, eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo ler os comentários. Eu leio para você agora. Raildo comentou 2 estrelas reunidas. Você também é É ele que outra, é uma rapaz. maravilha. Não é? Tati, Nanda e Dênia, duas maravilhosas. Concordo. E aí, Tati mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Dênia, como você já trabalhou em outras funções, além de diretora, acha que ser uma diretora mulher é mais difícil? Acha que há preconceito, dificuldades no set? Sim, e eu tive essa dificuldade em Leningrado. Aí eu aprendi a escolher pessoas que eu perceba assim que. Porque assim, olha que curioso, né? Eu tive dificuldade, inclusive eu tive uma postura machista de colegas dentro do Leningrado, sabe? Caramba. E aí eu fiquei atenta, né? E aí, agora, em contrapartida, no Casa com Parede só tinha eu de mulher e os meninos foram assim maravilhosos. Então, as coisas depende muito, sabe? Claro, a gente sente sim, é difícil sim, Tati. A questão da mulher no audiovisual ainda é uma luta, né? Mas eu acho que aí vai muito do colega também, sabe? Porque, tipo, em Casa com Parede eu não tive isso. Uhum, Agora, em Vida Adulta, eu também não tive isso. Pelo contrário, os meninos, assim, eu tô liderando homens, né? Também tem. Eu uhum, tentei trazer mulheres para dentro, assim, a gente não consegue. E eu acho que também não é para ser raiz, sabe? Porque um filme de mulher tem que ser só mulher. Eu acho que mulheres têm que estar mais, tem que estar nas cabeças, sim, de equipe, mas eu acho que o saudável é ser uma equipe híbrida, uhum. sabe? Ter homens e mulheres, para que a gente tenha essa questão saudável, que os homens nos convidem também para participar dos seus projetos. Também não faz, porque me incomoda. Aí eu vou dizer uma coisa que me incomoda: ver uma equipe só de homens. Me incomoda. Uhum. Muito. Porque eu acho que aí Mas, fica. Por que as mulheres não estão ali? Né? E e, há e sim, tu- há esse tipo de preconceito, infelizmente. Mas aí a gente tem que lutar, nós mulheres, mas aí eu acho que a força maior vai ser quando a gente trouxer nossos colegas e que eles tenham essa postura e que eles tenham esse entendimento e quando eles estejam à frente dos projetos, eles convidam mulheres, como você faz, né? Então, você divide aí, inclusive, com a sua Tati, companheira. inclusive, foi minha produtora já, do Elas Vão, né, Pois Tati? não, é por aí, sabe? O caminho é Aham. esse. E essa questão do protagonismo feminino tu traz muito nos teus filmes, né? Todos os que a gente conversou hoje aqui, o Leningrado, Casa com Parede, a Parteira mesmo que tu tenha entrado na pós, o Vila de Berros, todos eles têm um protagonismo feminino muito forte, né? Então, tu traz isso contigo, né? Isso eu acho muito bonito, isso é necessário, né? A gente precisa disso, E né? acabou que aconteceu assim, sem planejar, sabia? Não foi proposital, não. Foi É realmente as você. histórias. Eu acho que é isso. É aquilo que está movendo, né? Eu Aham. fiz uma vez uma oficina com um realizador espanhol e eu lembro dele falando assim, ó, você tem que contar as histórias que te movem, o que te Uhum. incomoda, o que está ali mexendo com você. E aí ele tem Perfeito. razão, era isso mesmo, é isso mesmo, eu acho que é por isso. E aí, por coincidência, tem outros projetos que estão mais com o feminino ainda. Eu tenho um projeto que é para ser no sistema carcerário. Aí esse eu faço questão que a equipe seja totalmente feminina. Isso eu Uhum. faço pela proposta do filme, sabe? Tem a questão de Valdete, né? Que na verdade já é um projeto antigo, que eu estou ali, ó, maturando ele, desenhando ele desde Leningrado. E aí tem um que eu vou deixar para falar no final, que você falou aí, essa questão de que hoje a gente tem que olhar que aí a população pobre, a população periférica, a população Uhum. negra e os indígenas Indígena. estão tentando ser disseminados, né? E aí eu tenho um projeto meu pessoal, esse vai ser pessoal, tá? Eu quero buscar minha ancestralidade indígena e é através de um filme.
através de um documentário. Que maravilha, Dênia. Eu vou me inserir aí. Esse filme eu vou me inserir. Pronto. Quanto Aí eu mais pessoal, mais criativo. Aí É, meu Deus, aí é um fala do desafio. Scorsese. Aí o desafio. Esse vai ser um desafio. Esse vai ser um desafio. Aham. Tati, Estou começando pesquisa ainda e não tenho ainda muito nem o que falar, porque eu quero olhar para o que, que temos ainda hoje de presença indígena no meu estado. E aí eu vou tentar resgatar. Se eu não sei se eu vou conseguir encontrar, não, né? Porque eu não tenho assim. Eu sei que eu descendo de indígenas pela genética da minha família, da parte da minha mãe, Uhum. mas eu não sei a proximidade, sabe? E eu não sei Sim, se eu vou conseguir encontrar. Mas essa minha busca, vou encontrar outras coisas, né? Que sem vão ver dúvida, sem pela dúvida. história dos nossos povos ancestrais, né? Dos nossos povos originários, né? E uma busca dessa também dá um filme, né? Enquanto você busca, você estará fazendo um próprio filme, né? Então, isso é muito, muito bonito. Gente, a gente tá com mais de uma hora já de live. Olha que Quem bom. tiver perguntas, quem tiver perguntas para a Dênia, pode colocar aí na caixinha. Eu vou ler aqui para ela. Tati respondeu a tua resposta. Respondi, Tati. Diz aí. Ela colocou: concordo, Dênia. Quando a gente conta histórias que nos movem, tem emoção. Isso é um fato, né? Quando a gente É. toca no pessoal, né? Quando a gente vai com o pessoal da gente, né? Com o particular, sempre sai algo mais emotivo, né? Ah, talvez seja Ah, por isso que Vila ficou tão emotiva, porque realmente eu tenho uma relação muito próxima com a Vila, né? Eu uhum. quero voltar a morar na Vila. Eu não moro na Vila mais, gente, hoje. Eu acredito nisso. É o que eu te falei mesmo. Para mim, foi o teu filme mais sensível. E os outros são sensíveis, são fortes, né? Mas esse você foi, foi mais fundo. Eu não sei explicar direito ainda. Eu preciso digerir. Eu tenho um processo de digestão de filmes. Eu assisti hoje, mas é isso. Marcela mandou outra pergunta aqui. Dênia, onde a gente pode ver os filmes? Estão em algum festival? Então, na verdade, Vila de Bill a gente lançou essa semana, né? Lançou terça-feira, ele está online no canal da Demaré, que é o meu canal, até amanhã. E a gente está começando a fazer a distribuição, né? Está na missão. O Tobias está com essa missão. Ele está todo inscrevendo o ano que a Terra tirou férias, como Vila de Birros. E aí vamos esperar, porque a gente começou agora, assim. Os outros, Leningrado não mais. Leningrado está na Cardume. O pessoal consegue assistir o Leningrado na Cardume, tá? Eu não escrevo mais Leningrado em festival, porque já passou o tempo. Nem sei se ele conseguiria entrar mais. Mas esse ano ele já Tem foi 3 anos, exibido. Ele né? foi exibido, é danado, viu, Leningrado? Teve uma mostra de mulheres no cinema. Aí a menina, eu recebi o convite, cara. Eu nem Olha aí. escrevi. Eu recebi um convite por e-mail. Ei, eu quero o Leningrado, manda aí. A gente soube do seu filme. Aí pediram Casa com Parede também. Então entrou os dois entraram na mostra. Que bacana, que Mostrar bacana. mulheres no cinema. Aí, Casa com Parede, eu nem me lembro se eu escrevi em algum festival recente. Eu sei que agora em março, homem, ele estava em 5 festivais. Acho que era todo festival. Estava em 5 festivais. Agora Em em um abril, não único sei, mês, né? algum festival. Sei não, o Marcelinho, eu vou ficar lhe devendo. Casa com Parede, não sei. Não sei se tem Ah, festival para trair. Dênia, Mas por Vila de Bill eu falar. espero, né, Carraído? Eu ficarei muito feliz. E a sua curadoria? Gostar de Vila de Birros. Dênia, eu acho que a gente já está. Deixa eu ver aqui. 1h15. O papo tá ótimo. Por mim, eu continuo. Alguém tem mais perguntas para Dênia? Gente. Se não, eu quero te agradecer, Dênia, em nome da Cirne. Te parabenizar pelo teu trabalho. Faz muito pelo cinema potiguar, e isso é incrível. O que a gente da Cine quer é mover também o cinema potiguar, não com a prática do cinema, né, mas com a parte teórica e crítica. A gente quer estar junto dos realizadores, né? Então, para fechar, já que não apareceram mais perguntas, eu queria que tu falasse um pouco do nosso estado mesmo. Como está o cinema do nosso estado, na tua visão? O que precisa melhorar? E esse tipo de coisa.
Olha, eu tô bem feliz, sabe? Embora a gente sabe que a questão da produção audiovisual num todo, né, independente, ela é muito difícil, né? Porque depende de políticas públicas. A gente teve um boom por causa da Audi Blanc, aí fico feliz por um lado porque está tendo acesso, né, a produções, mas triste por outro porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue consumir, né? Isso é chato. Mas eu tô bem feliz, sabe com o quê? Com a disseminação no interior. E aí, tenho uma pessoinha bem culpada, né? Que ele Será que chama-se ele tá aqui? Raí. Deixa eu ver. Será que ele ainda tá aí? É Ele não Raildo tá mais. Lucena, né? Lá com a referência e toda a equipe da referência. Eu digo que são os meus meninos. Eu conheci Raildo em 2016, quando fui fazer uma oficina lá e fico mó feliz em dizer que eu me sinto aculpada, eu assumo essa culpa e quero carregar ela pro resto da vida, de ter provocado os meninos assim, uma coisa que eles já tinham, que é esse talento, né, de fazer esse amor pelo cinema, e Raildo, ele tá, disseminando, assim, no interior, essa questão dos festivais, e a galera fazendo, então isso para mim, hoje, é a Uhum. principal, eu posso dizer assim, eu queria uma palavra mais, não tô achando, vou dizer, é o movimento que eu considero, assim, mais importante, que é essa questão dos festivais que estão surgindo e estimulando o pessoal a fazer, sabe, meninos jovens, sabe, que estão ali fazendo, contando suas histórias do jeito que eles podem, do jeito que eles conseguem acessar, com os equipamentos que eles têm que fazer, porque o que interessa são as histórias. Uhum. São as histórias. A forma técnica ou não de fazer, isso se dá um jeito. Porque isso se deu um jeito na história do cinema. Quando houve a guerra, o que foi que o neorrealismo italiano fez e a novela vague fez? É Se verdade. adaptou, não foi? E é isso Uhum. que a gente tem que fazer. Então, e, inclusive, é produzir no meio da pandemia, é registrar esse momento histórico, sabe? E eu fico muito feliz quando o Raio diz: gente, tá surgindo mais um festival em cidade tal, em cidade tal, em cidade tal. Então, Ele é hoje, imparável, né? ele Raildo não para, ele é fantástico. eu fico só botando mais lenha, eu quero mais que essa fogueira queime, que dê mais. Então, hoje, assim, eu vou considerar esse movimento a coisa mais importante do nosso cinema, do nosso audiovisual potiguar. E a outra coisa é que as produções estão acontecendo, né? E Uhum. aí, fico feliz também com a questão da mulher, de nós mulheres termos, né, uma ação, eu acho que dos estados do Nordeste é onde tem mais mulher fazendo, sabe? E aí eu provoco as meninas, vamos também fazer a questão técnica, eu quero ver essas mulheres aí, fotógrafas, operadoras de áudio, também tá ocupando esses espaços, para a gente ter essas equipes híbridas, e quando a gente quiser equipe só com meninas, a gente poder construir uma equipe só com meninas, vai depender do projeto, que eu acho que é isso, é o projeto que dá, entende? E é isso, é somando. Eu não quero dividir, não. Eu quero somar. Eu quero que sejamos produtores e produtoras, diretores e Vamos. diretoras, sabe? Diretores de fotografia, diretoras de fotografia, operadores de áudio, operadoras de. É isso, o cinema é de gente, é feito por gente, sabe? E a gente precisa contar as nossas histórias, seja elas de forma documental, ficcional ou híbrida, Uhum. né? É isso. É isso. Obrigado, Dênia. Obrigado mesmo. O teu relato é sempre fantástico. Eu adoro ficar te escutando. Eu Ai, escutava mais tempo. Obrigado mais uma vez em nome da Cirne. Estamos juntos nesse desenvolvimento do nosso audiovisual. Vamos seguir firme, né? Que tem muita coisa para a gente lutar e derrubar ainda, não é ah, isso? com certeza. A luta Então, constante, né? Através da arte. sem dúvida. Beijão. Obrigado, gente, por ter participado. E é isso. Valeu, Obrigada a gente. vocês, muito obrigada pelo convite, gente. Vocês são show, são top, assim, coração. Você sabe que eu sou fã, né? Você sabe da Rádio É Espírita várias recíproco vezes, demais. mas não, pois tá bom. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.